Quando Dorothy completou 69 anos, jamais imaginou que aquela turkey-feira cinzenta de outono no Queens seria o exato momento em que sua vida se dividiria em duas. Por 4 décadas, ela vivera com uma rotina quase ritualística. Acordava antes do amanhecer, preparava seu café fraco de sempre. Revisava as contas com a mesma paciência de quem desembaraça um fio antigo e contemplava a paisagem pela janela, como se cada nascer do sol precisasse de uma testemunha, viúva jovem e trabalhadora incansável. Ela criara Thomas, seu filho adotivo, sozinha, após perder os pais biológicos em um acidente que ela ainda recordava com uma mistura de dor e responsabilidade sagrada. Dorothy não tinha luxos. Apenas uma vida simples, marcada por pequenas economias que escondia envelopes dentro de uma caixa de metal, como fragmentos de esperança cuidadosamente acumulados. Sua existência era um mapa de sacrifícios silenciosos, todos com um único propósito: garantir que Thomas crescesse forte, seguro e livre de Naquele dia, enquanto arrumava as flores murchas no parapeito da janela, Dorothy viu o carteiro chegar com uma caixa embrulhada em papel dourado. O brilho do papel era tão intenso que parecia deslocado em seu pequeno e apertado apartamento, onde nada brilhava mais do que o afeto desbotado de fotografias antigas. O cartão dizia: "Feliz aniversário, mãe. Eu te amo." A caligrafia era tão expressiva que Dorothy reconheceu imediatamente, embora não a visse endereçada a ela há anos. Thomas raramente demonstrava afeto. Sua voz era geralmente áspera, seus gestos comedidos, como se a ternura lhe custasse muito caro. Então, ao ver aquele presente, ela sentiu uma pontada de calor no peito, uma emoção que não lhe tocava a alma há muito tempo. Sem hesitar, abriu a caixa e encontrou chocolates caros, do tipo que só via em anúncios ou em vitrines de lojas inacessíveis. Sorriu com orgulho ingênuo, convencida de que aquele gesto era uma expressão tardia, mas sincera, de amor filial. Dorothy, que sempre se sentira compelida a compartilhar o pouco ou o muito que tinha, decidiu que aqueles chocolates não eram só para ela. Pensou em Laura, sua nora, uma mulher de olhos cansados e um sorriso frágil, como uma vela ao vento. Pensou nas crianças, que sempre corriam para ela de braços abertos, como se encontrassem nela algo que faltava em suas próprias casas. Então, pegou a caixa e embrulhou-a novamente com uma fita improvisada e partiu para a casa de Thomas. A viagem de ônibus pareceu mais leve que o normal. Até o ar frio era agradável. Quando chegou, as crianças a receberam com gritos de alegria, e Laura, surpresa, a abraçou com um sincero agradecimento que iluminou momentaneamente a atmosfera tensa daquela casa, um lugar onde as paredes pareciam absorver mais segredos do que sons. Os chocolates se transformaram em um pequeno banquete improvisado. As risadas das crianças preenchiam o cômodo, um espaço desarrumado, porém vibrante, com brinquedos espalhados e pregados desajeitadamente na parede. Dorothy as observava com ternura, como alguém que testemunha um milagre cotidiano e inesperado. Laura pegou um dos chocolates e comentou que nunca havia provado nada tão requintado, enquanto Dorothy, lisonjeada, disse que Thomas era o responsável pelo presente. Para ela, era mais do que um pequeno gesto. Era uma reconciliação implícita, um sinal de que seu filho talvez estivesse encontrando o caminho de volta para ela, emocionalmente. Nada em seu rosto refletia a tempestade que se aproximava. Naquele momento, havia apenas a doçura do chocolate, o som das risadas e a frágil esperança de que as coisas finalmente estivessem começando a melhorar. A ilusão começou a se desfazer algumas horas depois, quando o telefone fixo do apartamento de Dorothy tocou com uma urgência que quase rompeu o silêncio da noite. Ao atender, ela ouviu a voz de Thomas, mas não era o tom distante ou impaciente a que estava acostumada. Era uma voz embargada, quase distorcida pelo Nico. Ele perguntou se ela havia comido algum dos chocolates, e Dorothy, confusa, respondeu que não, que preferira dar luz a Laura e às crianças. Do outro lado da linha, um silêncio gélido se espalhou, tão pesado que Dorothy sentiu o ar se tornar denso ao seu redor. Foi então que Thomas murmurou, a voz carregada de terror: "Mãe, diga-me que ninguém os comeu, por favor." Dorothy sentiu um aperto no peito.
uma premonição sombria que lhe tirou o fôlego. Nada em sua vida a preparara para associar o medo do filho a um presente seu. Antes que pudesse responder, o telefone de Dorothy vibrou com outra chamada. Era Laura. Sua voz estava tensa, como se estivesse falando através de um nó insuportável. As crianças estão vomitando. Não param. Estou a caminho do hospital. Dorothy sentiu as pernas fraquejarem, deixando-a desabar na cadeira mais próxima. A caixa de chocolates, agora fechada sobre a mesa, parecia encará-la, com uma malevolência inexplicável, como se sempre soubesse algo que ela desconhecia. Decidiu ir imediatamente para o hospital, embora a viagem parecesse interminável. Uma sucessão de luzes borradas e ruídos distantes que ela não conseguia processar. Enquanto dirigia, a sensação que surgira como uma sombra começou a se intensificar com uma crueldade cortante. Algo naquele presente não era um gesto de amor. Algo estava profundamente errado. Tão errado que seu coração, apesar de tudo, já sabia a verdade, antes mesmo de chegar ao hospital. Na sala de emergência, o cheiro de desinfetante e o eco de passos apressados criaram uma cena que Dorothy jamais imaginara. Laura estava debruçada sobre as macas das crianças, que recebiam soro 4, enquanto seus rostinhos pequenos, pálidos e trêmulos pareciam se reduzir a um sussurro do que haviam sido poucas horas antes. Um médico, com expressão grave e voz contida, aproximou-se para informá-la de que haviam encontrado traços de arsênico no organismo das crianças. Dorothy sentiu o mundo desmoronar sob seus pés, como se a realidade tivesse se fraturado irreparavelmente. Ela não conseguia compreender. Arsênico em chocolates que lhe enviaram. Cada palavra do médico era um golpe direto em um lugar que ela nem imaginava que pudesse doer tanto. E enquanto tentava assimilar a notícia, a imagem da caixa brilhante começou a se transformar em algo sinistro. Uma armadilha que jamais deveria ter existido. Horas depois, quando as crianças estavam estabilizadas, a verdade começou a vir à tona em fragmentos desconfortáveis. Thomas chegou ao hospital com uma expressão que não condizia com a gravidade da situação. Seu rosto estava pálido, sim, mas seus olhos evitavam olhar para os filhos e para Laura, fixos apenas em Dorothy, como se ela fosse a Paikachev de um quebra-cabeça perverso que de repente deu errado. Quando finalmente ficaram sozinhos em um corredor, ele deixou escapar uma confissão confusa, porém devastadora. Havia descoberto as economias de Dorothy enquanto examinava seus documentos durante a doença que ela sofrera meses antes. Ele não queria esperar até que ela completasse 90 anos para receber a herança. Planejara tudo para que parecesse um ataque cardíaco. Nenhum traço de arrependimento cruzou seu rosto. Pelo contrário, ele a olhava como se ela fosse um obstáculo que se recusava a desaparecer. A frieza em sua voz deixava claro que o acidente das crianças não o horrorizava, o enfurecia. Seu plano havia falhado. A devastação de Dorothy não veio de uma vez, mas em ondas, como se a realidade quisesse garantir que cada fibra de sua alma compreendesse a magnitude do que havia acontecido. Enquanto Thomas falava, sua voz se tornou uma faca afiada, cortando qualquer lembrança carinhosa que Dorothy pudesse ter dele. A mulher que sacrificara roupas novas, férias e até remédios para economizar cada centavo pelo bem do filho. Agora, o via diante dela, como um estranho capaz de um ato inimaginável. Thomas chegou ao ponto de rosnar para ela, dizendo que ela havia colocado as crianças em perigo ao compartilhar os chocolates. Dorothy sentiu o mundo se estilhaçar em um silêncio pesado, como se até o hospital tivesse deixado de existir por um instante. Era impossível aceitar que aquele homem, a quem ela amara além de qualquer amor racional, a visse como um fardo descartável. Ao retornar à sala de espera, encontrou Laura sentada com as mãos entrelaçadas, tremendo como se o frio emanasse de dentro dela. Dorothy sentou-se ao lado dela. E por um instante, nenhuma das duas disse nada. Foi Laura quem quebrou o silêncio, com a voz embargada. O que está acontecendo com Thomas?
Dorothy engoliu em seco, sentindo o peso de ter que dizer a verdade em um sussurro entrecortado. Quando o fez, Laura levou as mãos à boca, como se tentasse conter uma dor que buscava desesperadamente escapar. Ao redor delas, as luzes fluorescentes do hospital pareciam piscar, criando uma atmosfera de desorientação. Dorothy, ainda paralisada pela traição, sentiu ao mesmo tempo um novo instinto, uma força que emergia timidamente, mas com firmeza, proteger Laura e as crianças, mesmo que isso significasse encarar Thomas pela primeira vez sem medo. Os médicos confirmaram que as crianças iriam se recuperar, mas precisariam permanecer em observação por alguns dias. Essa notícia trouxe alívio, mas também um novo tipo de angústia. Imaginar o que teria acontecido se Dorothy, pela primeira vez em anos, tivesse decidido se dar ao luxo de comer uma barra de chocolate. Enquanto caminhava pelo corredor branco, sentiu um tremor involuntário percorrer suas mãos, como se seu corpo estivesse tentando processar um trauma que sua mente ainda não conseguia compreender. Ela se lembrou de Thomas quando criança, com os joelhos ralados e a tendência a chorar facilmente, um choro que só cessava quando ela o abraçava. O pensamento de que aquela mesma criança havia crescido e se tornado alguém capaz de envenená-la lhe causou um arrepio profundo no peito. Era uma sensação amarga e persistente, como se cada batida do coração a lembrasse de que não havia como voltar à vida que conhecia poucas horas antes. Naquela noite, nas primeiras horas da manhã, Dorothy voltou para seu apartamento. O silêncio a recebeu com uma hostilidade que ela jamais sentira. A caixa reluzente ainda estava lá, intocada, como uma macabra prova de um crime inimaginável. Ela se sentou diante dela e a encarou por minutos que pareceram horas. A embalagem dourada, que antes lhe parecera luxuosa e festiva, agora brilhava com uma cruel ironia. Dorothy sentiu a respiração ficar pesada, acompanhada por uma mistura de náusea e raiva reprimida. Algo dentro dela se agitou. Então, uma consciência clara e aguda, menos que lhe disse que chorar não seria suficiente, e que rezar não apagaria o que havia acontecido. Pela primeira vez na vida, ela entendeu que precisava parar de esperar gestos de amor onde não havia mais amor. Ao amanhecer, Dorothy ligou para Stanley, um velho amigo de seu falecido marido, e advogado de confiança, alguém cujo senso de justiça sempre lhe parecera quase cerimonial. Ao ouvir a história, Stanley permaneceu em silêncio. Não por descrença, mas por cálculo. Instruiu-a a não tocar em nada, a não falar com Thomas e a se preparar para uma longa e árdua batalha. Quando chegou ao apartamento, examinou a caixa usando luvas e tirou fotografias, como se estivesse em uma cena de crime real. Dorothy sentiu uma pontada de vergonha ao vê-lo trabalhar. Não pelo que havia acontecido, mas pela triste certeza de que sua maternidade havia chegado a esse ponto, precisar de um advogado para se proteger do próprio filho. Stanley explicou que, com o que já tinham, poderiam apresentar uma queixa formal, mas que seria necessário reunir provas das dívidas, fraudes e possíveis ligações perigosas de Thomas. Foi então que Stanley recomendou contratar um detetive particular, um homem chamado Molina, conhecido por ser discreto e surpreendentemente eficiente. Molina, com um rosto inexpressivo e olhos que pareciam ver demais, chegou naquela mesma noite com uma pasta vazia e um pequeno caderno, como se já pressentisse que a história seria mais sombria do que Dorothy imaginava. Em poucas horas, ele conseguiu acessar registros bancários, hipotecas ocultas e transações financeiras que Thomas vinha acumulando silenciosamente. Cada descoberta era uma facada nas costas. Mais de $50 mil em dívidas com agiotas, desfalque, jogos de azar ilegais que se estendiam por meses, talvez anos. Dorothy ouviu tudo com uma mistura de horror e súbita clareza. Embora uma parte dela quisesse desmoronar, outra parte começava a despertar. Uma versão de si mesma que nunca precisara emergir. Até agora, a cada nova revelação de Molina, Dorothy sentia seu coração endurecer de uma forma que jamais imaginara ser possível. As dívidas, as fraudes, a hipoteca secreta da casa da família, menos tudo, pintavam um retrato aterrador de um homem sem limites. Mas o pior ainda estava por vir.
Thomas esvaziara as contas poupança dos próprios filhos, deixando apenas alguns trocados onde antes havia fundos destinados à educação deles. Esse detalhe, mais do que qualquer outro, quebrou algo dentro de Dorothy. Não era apenas a traição a ela, mas a crueldade para com as crianças, que não tinham nenhuma responsabilidade pelas decisões do pai. Enquanto Stanley explicava os próximos passos legais, Dorothy sentiu um tremor percorrer seu peito. Não de medo, mas de uma raiva silenciosa que se transformou em uma determinação que ela nunca conhecera. Foi em meio àquela tempestade emocional. Enquanto Dorothy revisava os documentos com Stanley e Molina, que um pensamento surgiu, aparentemente de um recôndito de sua memória: quantas pessoas haviam passado por algo semelhante sem ter com quem desabafar. E, embora esta história não tivesse a intenção de oferecer consolo, ela carregava um desejo de conexão. Portanto, se alguém que estiver lendo isto já vivenciou uma traição familiar que despedaçou sua alma, por favor, deixe um comentário dizendo onde você se conecta conosco. Às vezes, reconhecer que não estamos sozinhos nesses momentos é o primeiro passo para recuperar a compostura. Dorothy ainda não conseguia vislumbrar seu próprio renascimento, mas sem saber, estava semeando as sementes da força que a levariam a se reconstruir completamente. Com a orientação de Stanley, Dorothy iniciou o processo legal com uma serenidade que surpreendeu até mesmo aqueles que a conheciam a vida toda. Cada documento assinado representava um rompimento definitivo do vínculo que a ligava a Thomas há quase 4 décadas. Eles registraram a tentativa de homicídio, apresentaram provas do veneno encontrado nos chocolates e incluíram o histórico financeiro que demonstrava um padrão de comportamento perigoso. Enquanto isso, Molina rastreou os agiotas que ameaçavam Thomas. As informações coletadas revelaram que eles logo o perseguiriam, e Dorothy, apesar de tudo, não queria que seus netos fossem envolvidos naquele turbilhão de violência. Então, ela decidiu quitar as dívidas de Thomas sem o conhecimento dele. Não por amor, mas por absoluta preocupação com os filhos que tanto amava. Foi um gesto de humanidade, em meio a uma guerra emocional. A próxima parte da estratégia foi tão precisa quanto dolorosa: ajudar Laura a se separar legalmente de Thomas. Devastada ao descobrir a vida dupla do marido, ela aceitou a ajuda sem questionar. Stanley transferiu a propriedade da casa da família para Laura, uma manobra legal que garantiu o teto sobre a cabeça dos filhos e restaurou uma sensação de segurança que ela não sentia há anos. Dorothy a acompanhou em todas as consultas, em todas as reuniões, como se tentasse silenciosamente curar todas as feridas emocionais que Thomas havia infligido ao lar. Conforme o processo legal se desenrolava, a imagem pública de Thomas começou a desmoronar. Ele perdeu o emprego, sua reputação foi destruída e a mídia logo se interessou pela história. Dorothy assistiu a tudo com uma mistura amarga de tristeza e alívio. Pela primeira vez, o mundo estava vendo o homem que ela não conhecia há tanto tempo. Quando Thomas tentou se defender publicamente, sua tentativa de manipulação foi quase grotesca. Ele fez uma transmissão ao vivo de sua sala de estar vazia, com as cortinas mal fechadas e uma expressão que misturava desespero e arrogância. Alegou ser vítima de uma conspiração, acusou Dorothy de demência senil e até insinuou que Laura o estava deixando por outro homem, mas bastaram alguns minutos para que os comentários do público o encurralassem. Usuários compartilharam documentos vazados, capturas de tela de relatórios financeiros e trechos da denúncia. Sua máscara desmoronou em tempo real. Dorothy, de seu apartamento, assistiu à transmissão em silêncio, sem ódio, sem lágrimas, apenas com a certeza final de que nada restava de seu filho naquele homem. Era como ver um estranho afundar sob o próprio peso. O julgamento criminal começou. Meses depois, marcado por tensão e flashes de câmeras que seguiam Dorothy e Laura enquanto saíam do tribunal, Thomas chegou algemado, com o rosto inchado e o olhar vago, como se de repente tivesse percebido que não conseguia mais manipular ninguém. Durante o processo, a acusação apresentou provas irrefutáveis, transações bancárias, mensagens enviadas a credores, compras do veneno e a completa ausência de remorso refletida em suas declarações. Laura testemunhou com uma força inesperada, e Dorothy também falou.
Seu depoimento, embora trêmulo, foi direto e profundo. Ela falou de sacrifícios, de amor e da separação irreparável. Quando o juiz anunciou a sentença de 12 anos de prisão, o silêncio no tribunal foi tão profundo que Dorothy sentiu, pela primeira vez desde a tragédia, que podia respirar sem um peso sobre seus ombros. Com Thomas na prisão, a vida de Dorothy começou a se transformar de maneiras que ela jamais poderia ter previsto. Stanley sugeriu uma mudança temporária para proteger sua privacidade. Mas Dorothy decidiu por uma mudança radical. Mudou-se para um apartamento iluminado no Upper East Side, um lugar que sempre idealizara à distância, como se fosse um universo inacessível. Lá, cercada por janelas amplas e móveis, que pareciam ter saído de uma revista, Dorothy descobriu uma parte de si mesma que permanecera adormecida por décadas. Ela começou a cuidar melhor da saúde, buscou apoio psicológico e permitiu que uma consultora de imagem a guiasse na reconstrução da sua força interior. Cada pequena mudança era um lembrete de que, apesar da dor, a vida ainda podia se expandir. Foi durante esse período de reconstrução que Dorothy encontrou um novo propósito: criar uma fundação nacional para mulheres idosas, vítimas de violência doméstica. Ela se lembrava de suas próprias noites de medo, suas dúvidas, sua vergonha silenciosa, e sabia que centenas de mulheres estavam passando pela mesma situação, sem ter a quem recorrer. Com a ajuda de Stanley, ela organizou o projeto do zero, da estrutura legal à primeira campanha de conscientização. O primeiro evento foi modesto, apenas uma pequena sala com algumas cadeiras. Mas a energia que preencheu aquele espaço transformou Dorothy de espectadora de sua própria tragédia em líder de uma causa urgente. Ali, diante de mulheres que a olhavam com tímida admiração, ela compreendeu que sua dor havia encontrado um lugar para se transformar em força. Com o tempo, a fundação cresceu a um ritmo que surpreendeu até mesmo Dorothy. Programas de apoio psicológico, aconselhamento jurídico gratuito, workshops sobre independência financeira. Cada iniciativa surgiu de uma ferida que Dorothy havia vivenciado em primeira mão. Logo, ela começou a receber convites para programas de televisão, podcasts e conferências, onde compartilhava sua história com uma serenidade que contrastava fortemente com a brutalidade dos acontecimentos. Em cada entrevista, ela falava sobre a importância de estabelecer limites, reconhecer sinais de abuso emocional e entender que a idade nunca deve ser um obstáculo para o renascimento. Sua voz, antes trêmula, tornou-se uma ferramenta poderosa, capacitando outras mulheres a tomarem decisões que salvaram suas vidas. Durante uma dessas entrevistas, ao relatar o momento exato em que entendeu que sua vida valia mais do que qualquer relacionamento tóxico, Dorothy sentiu uma conexão com pessoas que jamais conheceria. E é por isso que, se você leu até aqui, compartilhe onde está lendo e passe para alguém que precise se lembrar de que nunca é tarde para recomeçar. Às vezes, uma história se torna uma ponte invisível para a coragem de outra. Dorothy, sem perceber, começou a construir essas pontes uma a uma, até formar uma rede inteira de mulheres que não caminhavam mais sozinhas. Os anos se passaram, e embora a vida de Dorothy estivesse repleta de novas responsabilidades, ela nunca deixou de visitar os netos. Laura, agora mais segura e estável, havia recuperado a alegria que Thomas extinguira por tanto tempo. As crianças cresceram conhecendo apenas parte da verdade. Entendiam que o pai estava no momento de reflexão, mas também compreendiam que a avó fora a razão de ainda estarem vivas. Cada visita ao parque, cada tarde dedicada à lição de casa e cada aniversário comemorado sem tensão tornaram-se pequenas e silenciosas vitórias para Dorothy. Era como se o tempo, enfim, deixasse de ser um inimigo e começasse a tecer cicatrizes que não doíam tanto. No dia em que Thomas solicitou a liberdade condicional, Dorothy sentiu um arrepio antigo, uma vibração amarga subindo em seu estômago. Mesmo assim, ela compareceu à audiência. Viu-o entrar com o uniforme da prisão, mais velho, mais magro, mas com o mesmo olhar que evitava assumir responsabilidade. Sua tentativa de se desculpar foi fria, mecânica, repleta de frases que soavam ensaiadas. Quando chegou a sua vez de falar, Dorothy foi firme. Explicou que o remorso não pode existir sem responsabilidade e que libertar
Thomas só colocaria em risco aqueles que já haviam sofrido demais. O juiz, depois de ouvi-la, negou a liberdade condicional. Dorothy saiu do tribunal com um peso tirado do peito, como se finalmente tivesse fechado um capítulo que estava entreaberto há anos. Com seu pedido de liberdade condicional negado, Thomas retornou à prisão, onde sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Os laudos indicavam um coração fraco, justamente o órgão que ele esperava que falhasse com Dorothy. A ironia passou despercebida por ninguém. Mesmo assim, Dorothy não comemorou a notícia. Simplesmente aceitou que cada vida segue o curso ditado por suas escolhas. Um ano depois, ela recebeu um telefonema do departamento penitenciário, informando que Thomas havia falecido de um ataque cardíaco fulminante. Dorothy permaneceu em silêncio, olhando pela janela de seu apartamento, onde a cidade continuava seu fluxo ininterrupto. Ela não chorou, não tremeu, apenas respirou fundo, permitindo que uma mistura de alívio e tristeza a invadisse suavemente, como uma despedida final e silenciosa. Poucas pessoas compareceram ao funeral. Dorothy decidiu ir, não por obrigação, mas para dar um fim a uma vida que a havia marcado profundamente. Ela colocou uma flor branca sobre o caixão e saiu antes do término da cerimônia. Ao sair, o ar fresco do cemitério roçou seu rosto com uma delicadeza inesperada, como se o mundo lhe dissesse que ela podia seguir em frente. E assim ela fez. Retornou à cidade, à sua fundação, aos seus netos, à comunidade de mulheres, que a viam como uma luz guia. Dorothy compreendeu que, embora a dor nunca desapareça completamente, ela pode ser transformada em propósito, em força, em uma vida digna construída dia após dia. Aos 74 anos, pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente viva,